Antes de anunciarmos a nossa primeira atividade, gostaria de pedir um minutinho de atenção e participação de vocês para a leitura da prece de Ubaldo. Senhor, aqui estamos em Tua presença, buscando nos concentrar, a fim de olhar o nosso íntimo, onde Tu habitas, abrindo também a nossa mente, a Tua luz e o nosso coração ao Teu amor. Nada temos a Te pedir, pois Tu sabes todas as nossas necessidades, como sabemos também ser a nossa felicidade o Teu maior desejo, ainda que tenhamos de alcançá-la pelos caminhos da dor. Nós Te pedimos somente forças, Senhor, para obedecer a Tua lei, pois temos certeza de que a dor desaparecerá um dia e conquistaremos a felicidade perfeita quando conseguirmos viver na Tua ordem. Ilumina, pois, a nossa mente com a Tua luz, aquece o nosso coração com o Teu amor, a fim de que possamos caminhar sempre juntos no cumprimento de Tua lei. Assim seja. Bom, seguindo nossa programação, vamos convidar a Regina Lúcia Silveira Martins para proferir a palestra Pedagogia de Pietro Baldi. Regina Lúcia é pedagoga e há muitos anos estuda a obra de Pietro Baldi. Meus amigos, que a paz de Jesus possa nos envolver nesses instantes que aqui estaremos reunidos. Eu quero dizer para vocês que é com muita alegria que me encontro aqui nesse hall de grandes oradores da obra de Ubaldi. Foi um convite que não pude negar do meu fã número 1 de Sorocaba, Ferdinando. A mesma relação que José Amaral teve com Décio e Daniela foi a mesma relação de Ferdinando para comigo. Assim como José Amaral afirmou que o congresso deveria ser em Curitiba, Ferdinando me telefona e me diz: você vai fazer uma palestra no congresso de Curitiba. E eu estava lendo Princípios de uma Nova Ética, o capítulo Destino. Eu falei, caramba, eu não posso dizer não, porque nós sabemos que o não representa, de alguma forma, uma fugida das nossas responsabilidades. Então é com muita responsabilidade que aqui estou nesse momento, muito mais pela oportunidade que assim nos foi oferecida e também por estar falando agora neste horário após o almoço. Além de ser novata, ainda me empregaram no horário depois do almoço para fazer a palestra. Mas o Baldi há de me ajudar aqui, nesses instantes que estaremos reunidos. A nova pedagogia, segundo Pietro Baldi, ela é nova para o mundo, que com suas teorias ainda estão longe do que representa a verdadeira educação num mundo de queda como o nosso. E o Baldi, especificamente, ele não tem um livro sobre a educação, mas ele fala da educação o tempo inteiro, na economia, na política, na sociedade, nas relações humanas, porque a educação só existe por causa da queda. Perdemos a consciência e nesse processo de reconstrução dessa consciência, a tarefa da educação, seja ela autoeducação ou em benefício de alguém, é super importante, porque faz e deve fazer despertar o superconsciente. Então, ela é nova para o mundo, mas, na verdade, o Baldi fala da pedagogia da lei. Como a lei se insere no mecanismo individual e coletivo, fazendo cada vez mais com que possamos nos descobrir como centelhas de Deus, como centelhas únicas dessa criação perfeita de luz e de amor que é Espírito. Nós vamos falar
sobre o problema da educação, que foi me incumbido de falar hoje. Problema da educação, a educação no nosso mundo, como ainda vemos isso, como estamos longe da concepção Jubaldi, próximos, segundo até o Júlio, eu acho que próximos também na academia, mas na prática ainda distantes. A psicologia de ensinar e aprender, como essa pedagogia da lei, ela acontece conosco. Vestimos novas personalidades, aprendemos, ensinamos e evoluímos. A vida é uma escola, né? A própria experiência, ou do outro ou a nossa, nesse mundo que estamos inseridos, faz com que aprendamos cada vez mais. E como educar para o novo milênio? Que tipo de visão e de consciência, já que o nosso congresso deste ano é rumo a uma nova consciência, o que nós podemos fazer em termos de ver o que vemos, puxar das informações que temos diante de nós, o superconsciente, quer dizer, a superconsciência, essa essência que somos nós. Para isso, a gente vai começar trazendo o conceito de pedagogia. Está assim nos lapisinhos, porque eu sou professora e a gente sempre, né, traz esses coloridos. Bom, no dicionário do Aurélio, o conceito de pedagogia é o estudo dos ideais de educação segundo uma determinada concepção de vida. O que me chamou a atenção nesse conceito é o termo concepção de vida. Isso aqui não está funcionando não. Ah, tá. É a concepção de vida. Quer dizer, desde que o mundo pensa em pedagogia, em educar, em fazer alguma coisa, em ensinar para alguém, todas as teorias e métodos estão baseados numa concepção de vida bem fragmentada, conforme o Júlio falou anteriormente. As ciências humanas também têm o mesmo processo. Não se desperta para a essência integral, como traz o Baldi, e vai tentar buscar N concepções de vidas completamente fragmentadas. Então vamos passar rapidamente pela trajetória dessas teorias até chegarmos na de Baldi. As teorias, nós temos algumas teorias que logo que se iniciou o trabalho de ensinar alguém, de fazer algum trabalho em benefício de alguém, de explicar, de formar um cidadão, nós temos algumas que estavam baseadas nas teorias inatistas, que a gente chama, que são as teorias baseadas na crença de que o homem trazia alguma coisa inato dentro dele. Ele já nascia com aquela substância. Para os teístas, a substância mental era negativa. O método era um método bastante disciplinado, e aí nós temos alguns representantes desse método, Santo Agostinho, Calvin, entre outros. Então era a ideia de que o homem era fruto do pecado de Adão e Eva, ele essencialmente era do mal, um pecado que não tinha sido feito por ele, sim pelos seus antecedentes, a gente trazia essa herança, né? E era uma substância negativa. O homem era entendido como trazendo algo inato, mas negativo. Então, a religião aí teve uma participação fundamental nessa educação. Ela foi quase que sexófoba, né? Assim, bem dura, porque ela forçava e disciplinava o ser sem a razão e sem a consciência, mostrando que ele era um ser errado e que só ela ia fazer ele se tornar bom, né? Depois, nós temos ainda dentro da teoria dos inatistas, ou seja, a teoria de que concebe o ser que veio ao mundo trazendo algo inato dentro dele, veio uma outra em contraponto, falando que eram os humanistas, falando que muito pelo contrário, a substância mental ela é positiva. Ela é muito positiva, perfeita, e somente a sociedade que corrompe esse ser, esse sujeito. Como se a sociedade não fosse o projeto do sujeito. Alguns identificadores dessa teoria, nós temos aí Rousseau, Frege e Pestalozzi, que representam, entre outros, essa
teoria humanista, era a teoria da metodologia do laissez-faire, né? Ser só, né? Deixava à vontade. O ser, imagina, não precisa de limites. Nós vivemos até um pouco muito isso nessas discussões, né? Não precisa de limites porque ele é todo bom. É só que está inserido na matéria, né? Está inserido numa personalidade de queda, né? Onde o instinto, a biologia animal, né? Da selva, da lei da selva, está ali pulsando, mas ninguém tocava, porque se achava que o homem era bom por natureza. Depois, com o advento da psicologia, em 1872, como ciência, né? Nós encontramos a teoria dos não inatistas, ou seja, o homem é uma tábua rasa, não traz nada inato, o que ele se constrói no meio. Então ele se constrói, aí é o famoso construtivismo, né? O sujeito se constrói vivendo junto ao meio e o meio se transforma com a interação desse sujeito no meio. O grande precursor ou identificador dessa teoria, Piaget, Montessori, Vygotsky, entre outros. São teorias capengas, em termos de síntese. Uma considera a existência de algo inato, que vem junto com o ser, no seu nascimento. Outra diz que não vem nada, que esse ser se constrói. Aliás, para Piaget, a única herança é a herança de alguns esquemas hereditários biológicos, como reflexos de sucção e outros. Mas a construção se faz em contato com o meio ambiente. Se o meio é rico de oportunidades, esse sujeito se constrói, se faz. Aí nós temos o retrato de cada um, de um desses citados. Ora, aí vem o balde. Com o balde, nós encontramos uma revolução nessa teoria do mundo. Por isso a gente colocou como uma nova pedagogia. Pode ir, Ju. Ora, com o balde, nós temos a síntese, que, conforme disse o Júlio na passada palestra, agora, não representa o somatório, é muito mais do que isso. Ele considera a presença do ser em desenvolvimento no mundo, trazendo algo inativo, que é o espírito e que é a essência. Nós todos somos filhos de Deus, fomos gerados por Deus. Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Nós somos a pérola preciosa, o tesouro oculto, o sal da terra. Tudo que eu podeis fazer, vós também podereis fazer. E sede perfeitos como o Pai é perfeito. Só podemos ser perfeitos porque trazemos a perfeição em nós. E o balde diz isso claramente, quando fala que somos anjos caídos. Anjos imanentes, trazendo na imanência toda a substância divina. Espírito, luz, amor. E, ao mesmo tempo, por causa da queda, nós temos a outra dos inatistas, porque com a queda passamos a existir. Existir é uma palavra que significa estar fora. Passamos a viver num mundo irreal. Aliás, o livro dos Espíritos diz muito bem isso, que o mundo dos Espíritos é um mundo normal, primitivo e original. E que o mundo da matéria é um mundo secundário, anormal e que não precisaria ter existido. Passou a existir por opção e livre-arbítrio nosso. Passamos a existir, que significa estar fora, não estar fora inconscientemente, porque o reino de Deus está dentro de nós, mas estamos fora conscientemente. Nós não conseguimos manifestar a lei de Deus em nós. Aonde está a lei de Deus, dos livros dos Espíritos, na nossa própria consciência. Quando o homem será feliz, continua o livro dos Espíritos, quando manifestar integralmente essa lei. E nós não conseguimos manifestar essa lei que somos nós, né? Ora, então, com a personalidade, o ser também vai viver no mundo e vai precisar do mundo, vivendo em personalidades diferentes, para voltar a se reconstruir. Então, a nova pedagogia não se compara com as anteriores. Ela pega um pouco das anteriores, mas ela fala de uma reconstrução. Se o homem, sim, em essência, é filho de Deus e é todo-poderoso, como o Pai é todo-poderoso, e ele ainda não manifesta, é através da existência que ele vai aprender a manifestar. É a lei da dor que vai fazer com que ele aprenda que virtudes e valores que ainda não estão despertos integralmente, porque vivemos emborcados numa mentira,
Então é como falou Aristão, o passado distante para nós, o futuro ainda distante para nós, é de um passado remoto. São as saudades das reminiscências do paraíso, mas que estão dentro de nós, que fazem parte do nosso eu superior, do nosso eu real, primitivo e originário. Bom, então o que nós vamos trazer hoje? Nós vamos trazer a teoria, essa teoria ampliada, que é a síntese das antigas do mundo, que ainda não vislumbra essa, mas muito mais completa. As teorias do mundo, primeiro falaram de um espírito aí inato, de uma substância inata, que podia ser boa ou podia ser má. Uma outra falou do pai, da mãe, né? Da construção que se faz com o meio ambiente, a importância dos elementos paterno, materno e o meio ambiente, mas o Baldi vai trazer um diferencial marcante, que é o espírito, o criador de todas essas personalidades, aquele que vai gerenciar a formação de todas as personalidades que vamos tendo, buscando, desenvolvendo, até chegarmos à condição do que éramos, espíritos puros, perfeitos como o Pai é perfeito. Então, o Baldi vai falar da importância do espírito como criador e da personalidade como criatura. E o espírito gerenciando o elemento paterno importante para ele, o elemento materno importante para ele e o meio ambiente propício para a sua evolução. Então é o espírito que está presente em todo o organismo físico. Ele é a consciência. Ele vive emborcado na matéria, nesta personalidade, acumula experiências. Com essas experiências, ele forma uma bagagem, vislumbra suas virtudes algumas virtudes escondidas, cuja experiência o fez proporcionar, prepara a sua nova existência, escolhendo novamente o elemento paterno, o elemento materno. Quanto mais consciente, mais dono da sua trajetória ele está. Quando ele não é tão consciente, a trajetória é indicada pela própria lei, cujo objetivo é a evolução. Então, essa é a pedagogia da lei. Nós tiramos aqui, de Rubens Romanelli, um dos grandes amigos de Baldi, tradutor de uma de suas obras, a definição de educar. Vem do latim educare, que significa levar para fora. Sair, fazer sair, extrair, tirar, fazer passar da potência ao ato, da virtualidade à realidade. Ela é uma maturação interior, um desenvolvimento de capacidades latentes. Então, esse é o processo da pedagogia da lei. Essa é a verdadeira educação. Isso nós encontramos também nos livros acadêmicos, mas na prática não é assim. A visão da educação do mundo não é de tirar. Até porque, até pouco tempo, a visão ainda é de que o ser é uma tábula rasa. E ele se constrói no meio. Vai tirar da onde? Do vácuo. Se bem que o vácuo agora a gente não pode dizer mais isso, né, João? Então, esse é o verdadeiro conceito na obra de Ubaldi de educação. É através da pedagogia da lei, e é a lei da dor, porque nós estamos na mentira, nós vivemos na mentira, e para sairmos da mentira estamos sofrendo. Acreditamos nela. Reparem que nós nos identificamos muitas vezes com a nossa personalidade. A mulher, então, eu sou esposa de Jorge Damos, filha de Roberto Silveira, professora da PUC, a gente é apresentado assim. E se bobear, a gente se identifica com esses currículos, entre aspas. E tirar de dentro e educar é outra coisa. Então, essa educação que nós vamos falar. Como se então reconstrói na tarefa do desenvolvimento da evolução esse espírito? Então nós temos aí uma figura tirada da sese mística. Aqui nós temos o subconsciente, o consciente e o superconsciente. O subconsciente representa
os nossos instintos. Consciente, a razão, e o superconsciente, a intuição. Reparem que aqui nós temos 3 níveis. Um consciente mais próximo do sub, um consciente no meio, já viveu uma parte de sub, está se adentrando a um super, e um consciente mais próximo, né, do seu superconsciente. O que é isso? Isso aqui só existe por causa da queda, porque nós éramos conscientes, perfeitos no paraíso. A educação só existe porque nós precisamos vencer essa etapa, esse caminho aqui, né? O ser começa com a de Júlio. O ser, o ponto de partida é a ignorância do antissistema, da qual o ser procura sair por tentativas, movido pela conquista do desconhecido. E ele então vai vivendo e vai experimentando no reino mineral, no reino animal, no reino vegetal, mineral, vegetal, animal, e vai colhendo experiências. Essas experiências vão se acumulando num arquivo, o arquivo do subconsciente. E é o passado mais recente. O futuro, que para a evolução significa para nós o futuro, já é algo que é nosso, que é o nosso passado remoto. Está todo cheio de teia de aranha. E nós temos que vencer as resistências para nos descobrirmos. Esse é o verdadeiro valor da educação. Então, nós temos aqui o superconsciente e esse nível aqui bem mais próximo do superconsciente. Ainda tem outro aí, Júlio. Mas a tentativa leva ao erro. O erro leva à dor, que nos ensina repetindo-se até nós aprendermos. Diz o Balde que o subconsciente é um raciocínio escrito em sangue. E é mesmo, porque é experiência. Como é que é? Dolorosa. Um raciocínio escrito em sangue, fixado a fogo no instinto. Bom, como se constrói a personalidade rumo ao espírito? Nós vamos trazer aqui algumas citações tiradas do próprio livro Princípios de uma Nova Ética, que vai falar um pouco da função da personalidade na construção, num processo de educação, se reconstruindo como espírito, né, integral. Com o nascimento, cada indivíduo traz consigo um impulso que o impele para uma direção já assinalada, consequência fatal das experiências realizadas. Então, ele, quanto mais evoluído, mais ele dirige a construção dessa personalidade, escolhe o pai, a mãe, o meio ambiente, mas ele traz com ele um impulso de uma direção já assinalada que foi fruto da sua existência passada. Há pouco tempo nós vimos no Fantástico, né, um menino de 12 anos já fazendo doutorado nos Estados Unidos. Da onde vem isso? A ciência se pergunta. Da onde vem todo esse potencial armazenado? Pronto, Júlio. Transmissão ao subconsciente, úteis à sobrevivência, tendem automaticamente a continuar se repetindo. Assim, o que foi vivido no passado se torna automatismo, fruto assimilado, fixado no subconsciente, na forma de novas qualidades adquiridas, que são os chamados instintos. Então, repara que o sub está muito presente em nós. É um automatismo. Por isso que dizia Paulo, porque sempre faço o que não quero e não consigo fazer o que quero. Porque nós, no consciente, oscilamos de um lado e do outro. E o próprio Paulo dizia, porque sempre faço o que eu não quero, não consigo fazer o que quero. Porque ele já sabia, assim como eu, Delcio e a Daniela, já sabemos que não poderíamos ter dito não. Porque senão ai de nós. Né? Então, porque sempre faço o que eu não quero, não consigo fazer o que quero. Está muito presente em nós o instinto da besta, da animalidade, do eu, depois o eu de novo e depois o eu novamente. Longe de nós está um passado remoto, que já já a gente vai ver de que forma a gente pode estar fazendo uma leitura crítica do que está ao nosso redor. Quais são os agentes educadores que nos levam a despertar cada vez mais esse superconsciente? E quais são os agentes educadores do mundo que nos levam a puxar para cada vez mais o consciente para o subconsciente? O tipo de existência que nos deram os nossos pais, diz o Balde, isso quando chegar na academia vai ser uma coisa... Está próximo, Júlio, acho que está próximo.
O tipo de existência que nos deram os nossos pais e o seu ambiente é a consequência da escolha feita pelo indivíduo ao nascer, porque por lei de afinidade ele foi levado a se aproximar dos indivíduos que possuíam as qualidades afins àquelas por ele adquiridas nas suas vidas precedentes. Então, tudo tem a sua razão de ser. A família, o meio ambiente, o pai, a mãe, o espírito é o criador da criatura, no maior e no menor. Vamos lá, Júlia. Assim, na meninice e mocidade, antes de chegar ao uso da razão, o homem se dirige com as qualidades adquiridas nas vidas precedentes, o que foi gravado no subconsciente, até na maioridade, com o despertar da consciência, inicia-se o trabalho da nova construção. Então ele vem com aquele automatismo. Deixou, bobeou, dançou, ele mostra aquele automatismo, né? Se foi rei, vem uma casa com menos recursos, ele mostra todo aquele orgulho, aquela vaidade, né? Bom, vamos lá, Júlia. Aí que eu achei interessante no livro Princípios de uma Nova Ética. A esse dado tipo de personalidade, diz o Baldi, poderão ser feitos alguns retoques. É claro que ele diz que o ser humano não vai mudar radicalmente, completamente, mas ele fala que existe poderão ser feitos alguns retoques. O que nós estamos vivendo hoje são os retoques. Estarmos aqui falando do superconsciente através da leitura de Baldi é um retoque para a nossa trajetória de futuro. Então, isso me chamou muita atenção. Há uma possibilidade de retoques numa nova construção dessa personalidade. Vamos lá, Júlia. É um período ativo, diz o Baldi, período de consciência acordada na vida e que é mais independente do determinismo do subconsciente. Período não mais de repetição automática, mas de livre iniciativa do novo. Olha a responsabilidade de todos nós. O Júlio falou, não é só mais de conhecer, também é de divulgar. Então, da mesma forma como me acharam aí sentada, nos outros congressos, ficava quietinha, escondidinha, vocês estão calmos aí sentadinhos, tomaram coffee break, almoçaram hoje, qualquer hora, fujam do Ferdinando e do José Maria. Porque em algum momento vai acontecer com vocês o que aconteceu comigo, com o Delcio e com o Daniel. E ai da gente se disser não. Então, repara, é nesse momento, nesse período ativo, que o agente educador, vai dizer o Baldi, quais são esses agentes educadores, ele vai falar já, podem imprimir ou um despertar desse superconsciente ou um emborcamento cada vez maior nos nossos instintos e automatismos do passado. Vamos, Júlia. É nesse período que o livre-arbítrio pode melhor funcionar, sobrepondo-se ao instinto para corrigi-lo. Vamos lá, Júlia. No final de sua vida, fala o Baldi, ele coloca tudo numa mala, modificado ou não, aumentado ou diminuído, melhorado ou piorado, porque nós temos o nosso livre-arbítrio. Podíamos ter dito não à palestra, ao congresso, por receio. Mas, repare, melhorado ou piorado, vamos levar isso na bagagem. Conforme ele viveu, para com essa nova bagagem, enfrentar a vida sucessiva. Então, é a lei da ação e da reação, mas composta pelo próprio sujeito. Vamos lá. Então, a educação que pode propiciar esse retoque, conforme fala o Baldi, nessa nova personalidade, que traz todo um automatismo do subconsciente, mas todo um futuro do superconsciente, se ela é feita por um educador evoluído, seja de que forma for, palestras, livros, encontros, congressos, ela vai despertar cada vez mais o nosso eu maior, o superconsciente. Se ela é feita por um educador do mundo, ela vai despertar cada vez mais o subconsciente. Vamos lá, Júlia. Quais são esses agentes educadores, diz o Baldi? Leis, religiões e vida social. Se as leis
as religiões e vida social imprimem esse elemento espiritual, e repare que o Júlio trouxe um novo paradigma de ciência, quando essa ciência se voltar para a academia, olha o paradigma de uma nova espiritualidade, de um novo senso de consciência única, monista, unitária. O que isso vai trazer? Ela imprime, né, um elemento espiritual no ser. Se ela imprime, o sujeito cresce, se aperfeiçoa e, consequentemente, ele, na prática, se solidariza mais, colabora e já vive a unificação. Se ela não imprime esse elemento espiritual, é capenga, como aquelas que nós vimos aqui, caduca, capenga, não traz uma filosofia por trás, o que acontece? Ela traz algumas características do que nós vemos hoje no nosso mundo. E o Baude fala de conflito de gerações, né? Geração antiga, educando a geração mais nova. O sujeito ama a si mesmo e quer reproduzir e continuar conduzindo os seus valores. Ele não admite um novo. É uma educação que não imprime o elemento espiritual, mas ela ensina a esconder os verdadeiros pensamentos. Ela não trabalha com a intuição, com a inspiração. Ela impõe a disciplina e força como valor prático. Ela é erudita, cheia de titulações. A gente, para poder levar o Baude, que é integral, né? Desde muito do que o Júlio trouxe, tem que citar no meio acadêmico, fulano é PhD, desde não sei quanto, trabalha na universidade e tal. Ela é cheia de eruditismo e é colecionadora de culturas fora da realidade, fala o Baude. Não imprime o elemento espiritual. E é feita por um educador ou por uma família com atos de menor fadiga e maior comodidade. Porque você imprimir o valor espiritual exige a prática, o exemplo. E esse tipo aqui, que não imprime o elemento espiritual, é muito fácil. São atos de menor fadiga e de maior comodidade. Basta você ensinar, informar e cobrar. Ora, o Baude ainda diz mais: os jovens são de fato um espelho no qual tudo reflete, pois são construídos para serem, nesse período de vida, intuitivos e receptivos, como esponjas destinadas a absorver. Então me chamou muito a atenção duas citações do Baude. Em algum momento da personalidade, nesse momento jovem, o sujeito ser uma esponja e você ter a oportunidade dos retoques. E aí nós ficamos pensando no que diz o Baude sobre os agentes, quando ele fala dos agentes educadores, leis, vida social. Ficamos pensando no nosso meio social, os nossos programas, na mídia, do que nos faz parte do nosso dia a dia, que nós mais críticos, mais adultos, até podemos identificar ali, mas nas crianças que estão se formando, nos jovens que estão se formando. E nós encontramos essa frase também de Baude. Em nosso mundo, quando se trata de convencer as massas populares, na venda dos produtos comerciais, e aqui ele diz também propagandas políticas, para convencer o povo se usam slogans simples, que não querem raciocínio, nem esforços de pensamento, repetidos em forma de sugestão hipnótica, dirigidos ao subconsciente, apoiando-se nos impulsos elementares desse. Então, reparem que na venda de produtos, o convencimento, não exigindo raciocínio e sugestão hipnótica, dirigidos ao subconsciente. Nós separamos aqui para mostrar para vocês, eu acho que agora o pessoal vai acordar, 4 propagandas. 2 atuais, que nós estamos vendo até hoje na televisão, e uma internacional e uma mais antiga, que ganhou um prêmio de propaganda. E eu queria que vocês observassem cada uma delas e verificassem quais são os chamamentos, como fala o Baude, né? Qual é o convencimento, quais são os slogans e como a sugestão hipnótica é feita para trazer à tona valores do subconsciente. Não, vai ser depois da propaganda.
Vocês só vão esperar um pouquinho, porque vai ter que fazer a passagem no fio. Então, são 4 propagandas que nós tiramos, gravamos, vendo normalmente programas diários, né? Nós só pegamos propagandas, mas nós podemos fazer essa leitura dos jornais, conforme falou o Ariston. São propagandas tamancos, Ariston, que você falou. São os tamancos. Silencioso que te dá no ver, visível na mídia. Observe a primeira. Condicionada ela é. Então, o motivo de felicidade e de alegria é o símbolo do McDonald's, sim, porque há interesse da empresa em que a criança cresça com aquele símbolo e perceba que a felicidade, o sorriso está condicionado. Imagina, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, para que a alegria proveniente dessa paz ninguém de vós consiga tirar. Mas aqui a alegria é o McDonald's. A outra já é um pouquinho maior, já é para o adolescente. Isso é bem da criança, agora vamos ver do adolescente. Essa é a atual, a gente ainda vê na televisão. Onde a biologia está mais densa, mais assim concentrada, né? Os instintos. Bom, o nosso sonho não é chegar ao paraíso, não. O nosso sonho, né, é de realizar com o bombom garoto o que eles estão querendo há muito tempo. A terceira, ela é mais antiga. Depois eu vou dizer para vocês porque eu me identifiquei muito com ela. Bastante perseverança, que isso acontece comigo. Às vezes eu estou lendo o Jorge, o Balde falou disso aqui. Mas isso tem no livro tal também, no capítulo tal. Também tem no livro do Espírito, pergunta tal, página tal. Também gostei na página tal, capítulo tal. Aí eu me identifiquei. Então eu me identifiquei com essa, porque vamos para a parte última, que também é muito presente e atual. A energia que se fala muito. Essa a gente está vendo, volta e meia. Olha o slogan, como fala o Baldo, o slogan para o convencimento. Bom, o produtor do anúncio, que faz o marketing da Brahma, e ele usou um assunto atual, né? Hoje a gente fala da energia, até quem não acredita fala da energia negativa, né? Usa e diz, o que vai refrescar é a bebida, o Guaraná, não importa aqui, mas a maneira mais fácil de se sair de uma situação. Então, repare que o Balde vai nos dizer que a forma do convencimento, a sugestão hipnótica, que aqui a gente viu, isso está diariamente nos jornais, na televisão, sempre levando à tona uma coisa mais fácil, menor fadiga, né? O automatismo dos nossos instintos
que esses são bem conhecidos por nós, é o nosso passado recente, que a qualquer momento, mesmo sem estímulo, eles saem. Agora imagina com o estímulo de quem não tem uma filosofia e quem não tem uma leitura crítica dos tamanhos que estão vendo por aí, conforme o favor estão. E o balde, eu vou terminar trazendo uma... O evoluído percebe, o evoluído fica cego e surdo, nada percebendo. Então aquele que tem uma filosofia, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, né? O desafio é estar no mundo sem ser do mundo. Que coisa! É estar no mundo sem ser do mundo. Então o evoluído consegue estar no mundo sem se absorver, sem se amontoar nas coisas do mundo. O evoluído então consegue perceber, mas o evoluído fica cego e surdo, nada percebendo. O homem comum fica inerte e adormece pelo tédio. Há coisas preciosas à porta de sua casa, maravilhas, e ele não responde, e retorna às misérias do seu mundo pequeno, porque só sabe entender estas. Eu desejo a vocês a paz de Jesus, as boas vibrações.